Oi, gente, boa noite. Quarta-feira, às 20 horas, o nosso encontro é aqui na Escola da Fé. Sempre com uma mensagem inédita para você, para abençoar o seu coração. Olha só, eu tenho um aviso super importante para você. Estamos aí há 2 dias para o fim de 2021. E nessa sexta-feira agora, dia 31/12, de 21h15 às 23h, ou seja, de 9h15 às 11h, nós teremos o nosso cultão da virada. Você não pode perder, é importante que você esteja aqui conosco. E se você não puder estar aqui conosco, nos acompanhe através da transmissão que vai acontecer na nossa página do Facebook, Igreja Batista Novo Alvorecer. Bom, nós estamos na série Oficina de Restauração. E antes de nós iniciarmos a reflexão, a mensagem dessa noite, eu queria te pedir um favor. Aproveita que você já está conectado aqui. Em primeiro lugar, clica aí, dá um joinha na nossa transmissão e compartilhe também essa mensagem. Tudo isso é muito importante para que o nosso canal ele ganhe relevância e para que essa mensagem que é preparada com tanto carinho, ela também alcance a vida de outras pessoas. Eu tenho certeza que outras pessoas precisam ouvir essa palavra. É uma palavra de Deus, é uma palavra maravilhosa. Então, me ajuda aí. E você que ainda não nos segue nas nossas redes sociais, que é o nosso canal, na verdade a nossa página do Facebook, que é a Igreja Batista Novo Alvorecer, nos siga lá. E você também que não nos acompanha através da nossa página do Instagram, nos acompanhe lá, que é o Novo Alvorecer BH. É isso aí. Agora nós vamos para a nossa mensagem da noite. E o tema da mensagem nessa noite é Tempo de restaurar os sonhos. É isso aí. Falar de sonhos nos nossos dias se tornou algo bem desafiador, porque as pessoas perderam a esperança, as pessoas deixaram de sonhar. E às vezes quando nós vamos falar de sonho, parece que é algo tão superficial, parece que é algo que está tão distante de nós. Mas Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite. Deus, Ele está trazendo uma palavra de restauração para a sua vida e de restauração para os seus sonhos. É comum as pessoas mais próximas de nós, muitas vezes, compartilharem sonhos conosco. Já aconteceu isso com você? Às vezes as pessoas passam a noite, chega bem pela manhã, depois de uma noite bem dormida, elas chegam e falam assim, sonhei. Mas as pessoas normalmente compartilham desses sonhos depois de uma noite de sono, depois de uma noite dormindo, descansando. Mas eu queria dizer para você um negócio. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Deus, Ele quer que você sonhe. Sabe por quê? Porque os nossos melhores e maiores sonhos, nós sonhamos acordados. Deus, Ele te chama nessa noite para sonhar novamente. Muitos são os planos do coração do homem, assim a palavra de Deus nos diz. Lá em Provérbios 19:21, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós sabemos que nós projetamos coisas, nós planejamos coisas, mas de fato o que prevalece é o propósito de Deus. Rick Warren, ele tem uma frase que fala muito ao meu coração, que diz assim: nada acontece de grande até que alguém tenha sonhado antes. Deixa eu repetir isso aqui. Isso precisa ficar gravado no seu coração. Nada acontece de grande até que alguém tenha sonhado antes. Na verdade, os sonhos, eles são a imagem do futuro que o Espírito Santo já te mostrou. É isso mesmo. Os nossos sonhos,
quando nós sonhamos os sonhos de Deus para a nossa vida, quando nós aceitamos, quando nós recebemos os sonhos de Deus para a nossa vida, nada mais é que uma imagem do futuro que o Espírito Santo já nos mostrou. Ele está nos mostrando. Myles Munroe, ele tem uma frase que diz o seguinte: o que você tem feito é apenas uma pequena parte de quem você é. Então tudo que nós estamos fazendo hoje, tudo que nós estamos vivendo nesse momento, é uma pequena parte daquilo que nós somos, é uma pequena parte daquilo que Deus nos criou para ser e para viver. Na verdade, existem vários tipos de sonhos, verdade ou não? Existem sonhos que são impostos na nossa vida. Esses são os sonhos que as pessoas sonham por nós, e elas querem que nós realizemos esses sonhos, então elas acabam impondo esses sonhos sobre a nossa vida, e muitas vezes nós estamos vivendo sonhos que não são aqueles que Deus já projetou para nós, não são aqueles que nós mesmos sonhamos para cada um de nós, mas são sonhos que nós vivemos porque as pessoas imporam esses sonhos sobre as nossas vidas. Isso é muito comum, às vezes os pais quererem realizar os seus sonhos dos filhos. Você conhece pessoas assim? Você conhece histórias assim? Existem também sonhos comuns. Sonhos comuns são aqueles sonhos simples, aqueles sonhos que são tão simples que às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas você sonha isso? Você conhece pessoas assim, que sonham coisas tão comuns, que sonham coisas tão simples, que muitas vezes nós falamos assim: poxa, mas isso não deveria ser sonho. Mas existem esses tipos de sonhos. Existem também sonhos perdidos, sonhos que se perderam ao longo da nossa estrada, da nossa caminhada, da nossa jornada. Sonhos que um dia estavam ardentes no nosso coração, mas que por um motivo ou outro, ele não aconteceu, ele não se realizou. E ele acabou caindo no esquecimento, ele acabou se perdendo na nossa vida. E muitas vezes, quando nós lembramos desses sonhos que se perderam, nós pensamos assim: ah, ficou para trás, não vale mais a pena, deixa para lá. Existem sonhos também que são sonhos exponenciais. Existem sonhos que são exponenciais. Esses são sonhos que você acaba sonhando de uma forma assim grande, de uma forma onde você se coloca numa situação e você fala assim: será que é possível? Será que é possível? Mas eu vou acreditar que um dia esse sonho pode se realizar, de tão grande, de tão importante, de tão relevante que ele é para você. E existem sonhos também que nós podemos dizer que são sonhos celestiais. Sonhos celestiais são aqueles sonhos que Deus, Ele sonhou para mim. São sonhos que Deus sonhou para você. E não apenas para mim ou para você, mas Deus sonhou viver juntamente conosco. E é muito importante nós entendermos que esses sonhos celestiais, eles devem ser prioridade na nossa vida. Aqui na nossa igreja, aqui na nossa família espiritual, nós temos um sonho. Nós sonhamos em ser uma igreja, nós sonhamos em ser várias redes, nós sonhamos ser células saudáveis, que crescem e se multiplicam. Esse é o nosso sonho. Esses são sonhos celestiais de Deus para o nosso tempo, para a nossa geração,
e para as nossas vidas. E nós estamos empenhados em viver esse sonho na sua totalidade. Se você perguntar para qualquer líder de célula, se você perguntar para qualquer líder aqui nessa família da fé, quais são os nossos sonhos? Qual é o nosso sonho? De bate-pronto, eles irão responder para você. Porque isso está muito certo no nosso coração. Nós estamos convictos que dessa forma nós estamos vivendo os sonhos e os planos celestiais de Deus para a nossa vida. Só que nós sabemos que existem opositores dos sonhos. Existem oposições comuns aos sonhos de Deus para as nossas vidas. O primeiro poderia ser a desobediência. Se a obediência, ela te leva ao lugar da provisão, a desobediência, ela também gera uma recompensa na vida da pessoa. A recompensa da desobediência é a paralisia. A desobediência sempre desperdiça o potencial e retarda a realização dos objetivos. Então, aqui nós estamos colocando opositores dos sonhos de Deus para as nossas vidas. Opositores que nós não devemos deixar tomar conta da nossa vida, fazer parte da nossa história e dos nossos sonhos. Nós sabemos também que outro opositor dos planos de Deus para a nossa vida é o medo. E o medo nada mais é que colocar a nossa fé em algo que é impossível. A palavra de Deus nos orienta e ela nos ensina que o justo vive pela fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, que nos últimos dias o justo viveria por fé. E quando nós então somos paralisados pelo medo, quando nós nos deparamos com o opositor dos sonhos de Deus para a nossa vida, que é o medo, então nós estamos nada mais, nada menos que colocando a nossa fé naquilo que é impossível. Mas eu queria dizer uma coisa para você: para Deus nada é impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível, e os sonhos dele vão se realizar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, e você voltará a sorrir. Outro opositor dos sonhos de Deus para a nossa vida é a desistência. Nós vivemos em um tempo, nós vivemos em uma geração inconstante, onde nós somos desafiados todos os dias, diante das adversidades, diante das dificuldades, nós somos desafiados a desistir. Mas Deus, Ele me trouxe aqui nessa noite para dizer para você o seguinte: você não está autorizado a retroceder, você não está autorizado a desistir. Seja fiel até o fim e você será recompensado. Se você parar, não chegará a lugar nenhum. Na verdade, você vai voltar para a etapa, para a estaca zero. Se você parar, você não vai viver a plenitude do propósito, dos planos e dos sonhos de Deus para a sua vida. Então você não está autorizado a desistir. Permaneça, continue, avance e conquiste, porque Deus, Ele é com você. Oposições, a oposição é a prova de que você está nadando e não boiando. Olha isso. Quando as oposições elas vêm de encontro à sua vida, é uma prova, é um sinal de que você está em caminho, em direção ao propósito de Deus para a sua vida. As pessoas não se importam com você até que você comece a fazer algo relevante, até que você comece a fazer algo importante.
É nesse exato momento que as pessoas começam a se importar. É nesse exato momento em que você vai se deparar com as oposições. E nessa noite, para a restauração dos seus sonhos, porque nós estamos na oficina de restauração. Para a restauração dos seus sonhos, você precisa passar, em primeiro lugar, pelo processo da identidade. Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 37, versículo de número 2. Esta é a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos. Guarda essa informação. Quando José tinha 17 anos. Nós poderíamos hoje colocar aqui: esta é a história da família do Rodrigo. Esta é a família da história do Ronaldo. Esta é a família da história do Wallace. Quando eles, ou ele, tinha 38 anos. Nós podemos trazer essa realidade para os nossos dias. Sabe por quê? Porque da mesma forma que nós conhecemos bem a história da família de Jacó, e nós conhecemos também a história de José, e nós sabemos que José, ele era um sonhador. Ele sonhava os planos e os sonhos de Deus para a sua vida. Cada pessoa tem um destino profético. Cada um de nós tem um destino divino, assim como José. A nossa família, ela tem um destino divino, assim como a família de Jacó. Somos poderosos em nossa verdadeira identidade. Deixa eu repetir isso, porque isso precisa ficar gravado no seu coração. Nós sabemos que para nós vivermos o processo da restauração dos nossos sonhos, nós passamos então pelo processo da identidade. E nós somos poderosos em nossa verdadeira identidade. Quem é você? Você tem essa resposta nessa noite? A palavra de Deus nos fala, lá em João capítulo 15, versículo de número 5. Essas, na verdade, são as palavras de Jesus segundo João, que diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Deixa eu dizer para você algumas coisas aqui, a respeito da sua identidade. Você é filho de Deus. Você é herdeiro das promessas de Deus. Você foi criado com um propósito santo. E você está ligado, você está enxertado em Deus, na palavra. E sem Deus, você não pode fazer coisa alguma. Estar convicto da minha verdadeira identidade me faz ver o meu futuro, me apaixonar por aquilo que eu estou vendo, e então correr em direção, correr para lá, correr em direção ao meu futuro, correr em direção ao meu propósito, a tudo aquilo que Deus me criou para ser e para viver. Estar convicto da minha verdadeira identidade vai me fazer usufruir de tudo aquilo que Deus prometeu. Vai me fazer tomar posse de tudo aquilo que Deus me prometeu, através da sua palavra. A restauração dos seus sonhos, segundo,
passa pelo processo do crescimento. É verdade que crescer dói. Crescer é desconfortável. Somos desafiados a passar pelo processo do crescimento em várias áreas da nossa vida. Deus, Ele nos desafia. Deus, Ele nos impulsiona para que possamos crescer. Para que possamos crescer em graça, para que possamos crescer em conhecimento, para que possamos crescer em amor. E crescer em amor é você amar a Deus e amar ao seu próximo. É você colocar Deus em primeiro lugar. É você colocar o seu próximo, muitas vezes, como prioridade na sua vida. É você amar ao seu próximo da mesma maneira como você se ama. Nós somos impulsionados e desafiados a crescer em amor. Passar pelo processo do crescimento também nos leva a crescer em intimidade. E nós sabemos que quando nós crescemos em intimidade, é porque em primeiro lugar nós amamos. Então quando nós amamos, nós nos conectamos e nós nos relacionamos. E isso gera intimidade. E muitas vezes crescer no processo da intimidade, isso é de fato você se tornar vulnerável. É você expor tanto as suas fortalezas como também as suas fraquezas. Porque não existe intimidade sem você revelar a sua vulnerabilidade. Mas fica tranquilo, porque Deus, Ele te conhece. Deus, Ele te conhece por dentro, por fora. Deus, Ele te conhece por completo. Mas para que você cresça no processo da intimidade, também com o seu próximo, também com as pessoas, é necessário então você se colocar numa posição de vulnerabilidade. É você mostrar as suas limitações. E isso não te torna fraco, muito pelo contrário. Isso revela a sua humanidade. Somos desafiados a passar pelo processo do crescimento no serviço, no servir. E essa foi uma grande lição que Jesus nos ensinou. Que para passar pelo processo do crescimento, nós precisamos então ser servos. E Ele mesmo disse que Ele veio para servir e não para ser servido. E nós sabemos que servir, crescer no serviço, é colocar o outro em primeiro lugar. É muitas vezes se colocar em segundo plano. Para que possamos passar pelo processo do crescimento e também da restauração dos nossos sonhos, nós precisamos crescer nessas áreas. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Tudo isso é possível. Tudo isso são os planos e os sonhos de Deus para a nossa vida. Sabe qual é uma verdade? É que geralmente quem não sonha se opõe a quem sonha. Você convive, você conhece pessoas assim, que não sonham mais, e que toda vez que você apresenta para ela um sonho, um projeto, um plano, essa pessoa normalmente ela se opõe. Os opositores normalmente são aquelas pessoas que deixaram de sonhar. Você precisa compartilhar os seus sonhos com as pessoas que vão estar junto com você, que vão te impulsionar.
Você precisa compartilhar os seus sonhos com pessoas que sonham. A restauração dos seus sonhos passa pelo processo do novo. O processo do novo. Olha o que diz aqui em Gênesis, capítulo 41, versículo de número 12. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, no caso Potifar. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou. Na verdade, esse momento da vida de José era um momento novo. Na verdade, José passou por várias etapas, por vários momentos onde o novo de Deus o alcançou. E não pense que em todas as situações que o novo de Deus, que os planos de Deus, que os sonhos de Deus alcançaram a vida de José, foram baseados no novo de que tudo vai dar muito certo, de que tudo está muito bem. Não, pelo contrário. Nós sabemos, lembra da informação que eu falei para você guardar lá no início? Que essa era a história da família de Jacó. E José tinha 17 anos. Até aquele momento, José então vivia com seus pais, com seus irmãos. E a vida de José tinha um cotidiano definido. Mas aos 17 anos, a palavra de Deus fala assim, que Deus, ele começou a sonhar juntamente com José. E José então, ele compartilha os sonhos de Deus para a vida dele, com a sua família, com os seus irmãos. E nós sabemos que a partir daquele momento, algo novo aconteceu. E nós conhecemos muito bem a história. Nós sabemos que naquele momento, os irmãos de José já não olhavam para ele da mesma forma. Nós sabemos depois que numa outra etapa, aconteceu algo novo. José então, ele é vendido como escravo para uma caravana que ia no Egito. Chegando lá, mais uma etapa da vida de José acontece. Ele então é comprado por Potifar. No entanto, a palavra de Deus fala aqui que na prisão, na masmorra, José estava com algumas pessoas. E aqui fala que ele era um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, que no caso era Potifar. E nós sabemos que depois dessa etapa dele ter sido comprado como escravo para servir na casa de Potifar, nós sabemos também que mais uma etapa aconteceu, que foi aquela onde a mulher de Potifar, ela tenta seduzi-lo, mas ele permanece fiel. Ele permanece com o coração ardendo para os planos e os sonhos de Deus para a vida dele. E nós sabemos então que através dessa acusação mentirosa, José então, ele é levado para a prisão, para a masmorra. E aqui, uma nova etapa, o novo de Deus acontece sobre a vida de José. E o novo é que o faraó, ele tinha sonhado, mas ninguém foi capaz de interpretar os seus sonhos. E aqui a palavra de Deus nos fala que esses sonhos foram contados para José, e ele os interpretou. Sabe por que isso? Porque quem sonha pode interpretar os sonhos dos outros. Quem sonha pode interpretar os sonhos dos outros. Você precisa se conectar às pessoas certas. Sabe por quê? Porque os nossos relacionamentos, eles nos promovem. Os nossos relacionamentos com as pessoas certas nos promovem. José era um sonhador. A jornada dos sonhadores é árdua, mas se persistirem, serão recompensados. Deus, ele te chama nessa noite
Deus ele está trazendo essa palavra ao seu coração, dizendo para você que não importa a situação que você está vivendo, não importa o seu momento, não importa onde você esteja, volte a sonhar. Volte a sonhar, porque embora seja difícil, embora a caminhada, a jornada dos sonhadores seja árdua, querido, se você persistir, se você acreditar, se você investir nos sonhos de Deus para a sua vida, você será recompensado. A restauração dos seus sonhos, em quarto lugar, passa pelo processo do tempo. Talvez, dentre todos os processos que nós falamos aqui, esse seja o mais difícil nos nossos dias. Talvez de todos os processos que nós refletimos aqui anteriormente, o processo do tempo seja o mais desafiador. Mas para que você seja restaurado nos seus sonhos, você precisa passar pelo processo e pelo teste do tempo. Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 45, versículos 4 e 5. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Queridos, os planos, os sonhos e os propósitos de Deus, eles jamais podem ser frustrados. A palavra do Senhor nos fala em Eclesiastes 3, ali no versículo de número 1, que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aqui nessa passagem, quando José então se revela para os seus irmãos, que era ele. Lembra da informação que eu falei para você guardar? Que ela seria muito importante para a nossa reflexão? Que esta era a história da família de Jacó, e José tinha 17 anos. Você sabe quanto tempo passou entre o processo dos sonhos de Deus se realizarem na vida de José, quando ele tinha 17 anos, quando então ele sonha e compartilha os seus sonhos, quando então ele é vendido como escravo para o Egito, e então ele vai parar lá na casa de Potifar. Desse momento até o momento em que José se revela aos seus irmãos que era ele na verdade, você sabe quanto tempo se passou? No mínimo 15 anos. Porque quando José, ele se apresenta diante do faraó para poder interpretar os sonhos, a palavra de Deus nos fala que lá em Gênesis capítulo 37, versículo de número 2, que José, ele tinha 30 anos quando ele se apresenta diante de faraó. Na verdade é Gênesis 41, 46, que diz assim: José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito, e José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Então, esse processo de 17 anos, quando tudo começa na vida de José, até o dia em que ele se apresenta diante de faraó, se passaram 13 anos. E então ele percorre toda a terra do Egito. E naquele tempo, durante 2 anos, houve uma fome terrível no mundo. E foi quando então a família de José, ela migra para o Egito. E é nesse momento então que José se apresenta aos seus irmãos e revela que era ele. E José fala para eles que eles não precisavam se preocupar. Eles não precisavam se recriminar por terem vendido ele. Eles não precisavam carregar essa culpa no coração. Sabe por quê? Porque José entendia que Deus havia levado ele primeiro para poder salvar
vidas. Deus só havia o enviado adiante. Primeiro, você deve trazer soluções divinas para os problemas humanos. Passar pelo teste, passar pelo processo do tempo, vai fazer você crescer. Vai fazer você honrar a Deus. Enquanto você estiver passando pelo processo e pelo teste do tempo, você precisa fazer coisas importantes. Você precisa investir na sua mente. Ela pode te levar mais longe do que você imagina. Não acaba aqui. Não é somente isso que Deus tem para você. Deus, Ele tem mais. Então invista na sua mente, porque ela vai te levar mais longe do que você imagina. No processo do tempo, no teste do tempo, você precisa investir na sua fé, porque ela vai te levar em lugares que você nunca imaginou. Passar pelo teste, passar pelo processo do tempo, é importante que você invista no seu corpo. Sabe por quê? Porque ele vai te dar condições de viver mais. Esse é um momento em que você precisa mais do que nunca investir em você. Invista em você. É tempo de restaurar os seus sonhos. É tempo de restaurar os seus sonhos. Nós estamos na oficina de restauração. Abra o seu coração. Esteja sensível à voz do Espírito nessa noite. E receba essa verdade. E eu tenho certeza que a sua vida, a sua realidade, ela será completamente mudada. Completamente transformada. E você que recebeu essa palavra, você que fez essa reflexão, você que aceitou essa verdade no seu coração, nessa noite, feche os seus olhos agora, porque eu quero orar com você. Ó Pai, nós queremos nessa noite, mais uma vez, declarar que nós temos o entendimento, que nós temos a consciência de que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Nada podemos fazer. Temos o entendimento e a consciência de que esse é o tempo favorável do Senhor para as nossas vidas. Aceitamos o novo do Senhor sobre nós. Ó Pai, sabemos que em todo esse processo de restauração dos nossos sonhos, dos sonhos celestiais para as nossas vidas, o Senhor está conosco. Nos ensine a cada dia. Ó Deus, nos direcione a cada dia, para que possamos passar pelo processo, pelo teste do tempo, para que possamos crescer, para que possamos voltar, meu Pai, ó Deus, a sonhar. Ó Pai, nos conecte às pessoas certas. Ó Pai, porque nós sabemos, Deus, ó Deus, que é através, meu Pai, desses relacionamentos que o Senhor vai nos impulsionar, meu Pai, ó Deus, para o nosso destino, para o nosso destino divino. Ó Pai, nos ensine, meu Pai, a cada dia, Deus, ó Deus, a passar pelo teste, meu Pai, do crescimento. Ó Pai, que possamos, meu Pai, ser aqueles, meu Pai, que impulsionam os sonhos. Ó Pai, porque aprendemos a sonhar. Ó Pai, que o Senhor, meu Deus, a cada dia possa, meu Pai, ó Deus, imprimir no nosso coração,
Ó Pai, quem somos, a nossa real identidade. Ó Pai, porque sabemos, Deus, que somos poderosos, mas só somos poderosos em nossa verdadeira identidade. Ó Pai, que o Senhor nos conduza a viver tudo aquilo que o Senhor, meu Pai, nos criou para viver. Ó Deus, que os nossos melhores e maiores sonhos, eles sejam sonhados, acordados. E que o Senhor, meu Pai, nos dê, ó Pai, todo o recurso necessário. Recurso, meu Pai, espiritual, emocional, físico, material, para que possamos, meu Pai, viver os sonhos do Senhor para as nossas vidas. Ó Pai, eu abençoo, meu Pai, cada um que está fazendo essa oração. Ó Deus, eu profetizo, meu Pai, sobre a vida de cada um nessa noite, meu Pai, que está recebendo essa palavra, Deus. Ó Pai, que é tempo, meu Pai, ó Deus, de sonhar. Ó Deus, porque essa é a noite que o Senhor nos trouxe, ó Deus, aqui na Escola da Fé, para que possamos, meu Pai, para que pudéssemos, meu Pai, ter os nossos sonhos restaurados, meu Pai. Para que possamos, ó Deus, possamos viver, meu Pai, novos sonhos. E que o Senhor seja glorificado em cada um deles. Que o Senhor, meu Pai, seja glorificado em cada realização. Ó Pai, essa é a oração que nós fazemos, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, você fez essa oração comigo? Então, ó, enche o seu coração de fé, enche o seu coração de expectativa e de esperança. Porque nessa noite, Deus, Ele está restaurando os seus sonhos, Ele está restaurando os sonhos da sua família, e eu tenho certeza que você vai viver dias maravilhosos. Tudo isso porque Deus é com você. Na quarta-feira que vem, você vai receber mais uma mensagem, mais uma palavra de Deus para o seu coração, inédita aqui na Escola da Fé. Então, ó, não deixe de estar aqui conosco. Daqui a pouquinho nós nos encontramos na sala de guerra. Venha orar conosco. Será um tempo maravilhoso, onde nós vamos profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que Deus te abençoe. Eu fico por aqui e até mais.